Olá, eu sou o Ivan, sou membro fundador do Coletivo Barda, que é também uma associação. Neste coletivo nós produzimos exposições, começamos a produzir a primeira exposição em Tondela, na Acerte, e desde aí temos pautado a nossa prática, seja por exposições artísticas, da qual os encontros de imagem são um exemplo, seja por projetos junto de comunidades que não são tão visíveis ou não estão em centros urbanos como Porto e Lisboa. Então tivemos já práticas em Arganil, com o Porvir, um projeto financiado pela DG Artes, assim como também temos aqui no Bonfim uma prática com o Imagens Verdes, um projeto que já vai na 4ª edição e que trabalha com público sénior, principalmente, com recurso a ferramentas artísticas. Vamos buscar essas ferramentas técnicas e promovemos o bem-estar social e psicológico das pessoas que participam nas nossas atividades. O Coletivo Barda surge a partir de uma convivência comum, de um lugar partilhado e de um grupo de pessoas que de facto se encontravam, que são amigas e que em algum dia pensaram o que é que nós podemos fazer juntas. Relativamente aqui à exposição nos Encontros da Imagem, neste caso no Teatro Jordão, em Guimarães, o convite surgiu a partir do curador deste ano, o Vítor Nieves, que é uma pessoa com a qual parte do coletivo já tinha contactado, na altura que estudaram no IPCI, e desde aí a ligação continuou e fomos partilhando alguns momentos, seja momentos dentro das exposições, momentos de inauguração, que sabemos que no círculo artístico as pessoas acabam sempre por se encontrar e se reencontrar, seja por também nos momentos que estão à volta dessas exposições e que não são assim tão visíveis como são as exposições que de resto são locais abertos ao público. Então, foi precisamente num desses momentos, num desses convívios, num desses outros lados da exposição, que no caso eu tive também com o Vítor Nieves nesse convívio e de onde surgiu a ideia desta exposição que agora temos em Guimarães, que é a Casa de Falar Baixinho. Num convívio fomos ter uma casa onde de facto não se podia falar alto e nem se poderia falar a um tom de uma conversa, poderia-se apenas segredar dentro dessa casa. E esse momento foi engraçado, foi cómico, foi de alguma forma deslocado daquilo que é a vivência do cotidiano e de uma rotina, seja pelo momento em que estávamos, seja pela ideia dos Encontros da Imagem serem este festival ao qual vão sempre uma série de fotógrafos e fotógrafas a nível nacional e que marca também um encontro, como o próprio nome do festival tem, seja porque esta casa realmente era uma casa que tinha uma estética muito particular e inclusive com conteúdos religiosos e que acabou por ser surpreendente na medida em que não se podia falar muito alto, nem a um tom normal. A partir desta experiência comum, esta experiência na casa, mas também esta experiência de outras vivências, outros festivais, outros encontros, surgiu esta ideia bastante arrojada do Vítor Nieves de pensar aquilo que acontece do outro lado das exposições, que de resto era algo que esta secção dos Encontros da Imagem falava, que eram os argumentários. Então, no nosso caso, o convite foi endereçado ao Coletivo Barda precisamente no sentido de pensarmos o outro lado das exposições, o que é que acontece, seja nos bastidores, seja nos locais menos visíveis. A partir desse convite, nós produzimos uma exposição que foi inaugurada de forma inédita em Guimarães.
É interessante este espaço porque não é um espaço expositivo per se, é um espaço que foi adaptado, foi descoberto pelo Vítor Nieves e o convite, quando surgiu para trabalhar nele, foi especificamente para ali. E era interessante na medida em que o espaço é composto por uma espécie de caixas de luz, através de umas luzes que surgem a partir de um metal perfurado, que o torna bastante curioso para uma exposição de imagens fotográficas ou de imagens no geral, na medida em que essas imagens ficam retroiluminadas. Além do facto deste espaço ser um espaço de concertos e por isso ser um espaço também de festa e de convívio, que é algo que tem atravessado a prática do Coletivo Barda e que tinha, no caso deste convite muito específico para a exposição A Casa de Falar Baixinho, também uma cumplicidade com a própria ideia da exposição ou mesmo o seu conceito. O nosso processo criativo partiu de uma escrita livre e colaborativa de vários momentos, destes vários momentos em que nós partilhamos momentos de convívio, sejam eles festas, pré-inaugurações, pós-inaugurações, construção de trabalho artístico, seja qualquer outra coisa. E a partir destas ideias, que foram escritas e eventualmente até fabuladas, nós começamos a criar um imaginário visual, foram selecionadas uma série de ideias, uma série de textos, e a partir daí criamos um imaginário visual que durante cerca de 1 mês e meio estas ideias, este texto serviu para nós inspirarmos a criação dessas imagens. Além destas imagens de grande escala, esta exposição continha também uma espécie de um segredo ou de algo não tão visível ou não tão óbvio, que servia como um contraponto destas imagens encenadas, que eram pequenas imagens impressas num acetato transparente, imagens a cores, que representavam alguns dos momentos que nós também partilhamos, alguns dos momentos de festa, alguns dos momentos de construção, alguns dos momentos de convívio. E estas imagens não eram tão visíveis na medida em que elas também não queríamos revelar tanto sobre aquilo que compõe estas imagens. Eram imagens, a maior parte delas, captadas com dispositivos fotográficos não profissionais e que, inclusive, uma das imagens tem essa curiosidade, foi feita na Casa de Falar Baixinho, por isso, em alguma medida, havia uma imagem que dava mesmo origem à exposição. Essas imagens eram inseridas por entre os painéis perfurados, de forma a que o público, quando se aproximasse das imagens, das de grande escala, pudesse adivinhar o que é que existia ali. As imagens tinham escalas diversas, desde 4 centímetros de lado até 8, 10 no máximo, de lado maior. As imagens de grande escala não tinham qualquer referência à autoria de uma pessoa em particular, porque enquanto coletivo nós não vemos a necessidade de distinguir quem é que está a fotografar ou quem é que está a trabalhar numa outra parte do processo. A ideia desta exposição foi produzida totalmente em conjunto e numa ideia de colaboração. Ao processo de edição, o Coletivo Barda também escolheu as imagens. Começamos por escolher um conjunto de cerca de 40 imagens, das quais depois selecionamos 20 e das quais imprimimos cerca de 17 em grande escala, para depois, no conjunto, no momento de montagem e para finalizar essa edição, selecionamos exatamente o número de imagens que iriam ficar ajustadas ao espaço. A montagem, apesar de haver elementos do Coletivo Barda que participaram, foi feita pelos Encontros da Imagem. Foi muito fixe este convite para nós, porque nós já tínhamos participado nos Encontros da Imagem e foi uma possibilidade de voltarmos lá, voltarmos com um trabalho inédito, que em termos de coletivo, quando surge um convite de trabalho, um convite que nos desafia, que nos propõe uma ação, é algo sempre interessante, na medida em que nós nos movemos e fazemos aquilo
que é uma das razões pelas quais formámos um coletivo, que é fotografar, voltar a estar juntos, voltar a pensar criativamente, e também acontecer isto dentro daquilo que são os encontros da imagem, que é um festival que promove o encontro, promove a partilha e que está presente no cenário da fotografia em Portugal há vários anos, ou há várias décadas neste caso. É interessante, porque é também um momento de encontro, é um momento que nós vamos poder criar outras imagens que inspiram outras casas de falar baixinho e que eventualmente inspiram futuras exposições.